Boa noite, meus irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz de Salvador Jesus Cristo. Uma alegria muito grande estar com os irmãos nesta noite, sobretudo porque o propósito dessa reunião é melhorar a qualidade do ensino das Escrituras, né? A proposta da nossa reflexão, nossa palestra hoje é aulas com gosto de quero mais, né? É quando você dá aquela aula que, quando termina, os alunos dizem: puxa vida, por que acabou? Seria bom continuar. E na próxima semana, na próxima aula, não vou faltar de jeito nenhum, porque a aula deixou esse gosto, né, de continuidade, de querer mais. Então, hoje nós vamos caminhar aí. Eu separei aqui 6 dicas de ouro, né? 6 dicas de ouro para uma aula com gosto de quero mais. E eu quero que você acompanhe aí e a gente vai caminhar juntos, né? Antes, porém, eu quero convidar a todos para participarem do workshop que eu estou oferecendo nesse próximo dia 18 de janeiro, segunda-feira agora, às 21 horas, horário de Brasília, sobre como dar aulas criativas e transformadoras sobre a Bíblia. Então, é um workshop inteiramente gratuito e você pode se inscrever. Eu não sei se é possível, meu irmão, botar aí o link para a inscrição, mas nós temos aí um website, né? E vai ser colocado aí para que todos possam acompanhar e se inscrever. Eu quero convidar você a se inscrever, né, nesse workshop. Quando você se inscreve, automaticamente você vai para um grupo de WhatsApp onde todas as informações, detalhamento delas são oferecidas, né? Você poderá participar. Eu já estou trabalhando numa formação completa de excelência no ensino da Bíblia. E eu quero também ouvir a sua opinião sobre o que não pode faltar nesse programa completo de excelência no ensino da Bíblia. Nossa visão é ter 50 ou 100 mil líderes capacitados na excelência do ensino da Bíblia, né? A nossa nação, o Brasil, vai ser transformado se nós conseguirmos 100 mil líderes habilitados, preparados para ensinar a Bíblia com excelência. E 100 mil começa comigo, começa com você. Eu já convido você a se inscrever nesse workshop e depois, se você desejar participar da formação completa. Está aí o website, né? Excelência no ensino da Bíblia.com.br. Vai lá no seu browser, excelência no ensino da Bíblia, tudo junto, .com.br, e você pode fazer a sua inscrição para o workshop. E se você participar do workshop, você vai ser informado sobre essa formação completa, esse programa completo de excelência no ensino da Bíblia. Então, podemos começar aqui com a nossa aula de hoje, né? Estou aqui com os alunos que já chegaram aí, já foi informado que outros vão chegando. Eu vou tentar ir recapitulando, né? Para que quem for chegando não perca o fio da meada, né? Então, aulas com gosto de quero mais, né? É muito desagradável quando os alunos ficam torcendo para a aula acabar, né? Puxa vida, que acabe logo isso aí para a gente ir embora, né? Eu tenho dito que aula chata ninguém suporta, né? Aula de professor desorganizado, mal preparado, ninguém suporta. Então, esse tipo de aula a gente deve evitar. Muitas vezes é o que a gente vê acontecendo em universidades, faculdades, seminários, escolas dominicais, pequenos grupos, né? Aquela aula chata, aquela aula que fica empurrando, que todo mundo fica olhando no relógio para acabar logo. A gente quer lutar contra isso, defendendo a tese de que é possível dar aula com gosto de quero mais. Então, eu separei aqui 6 dicas de ouro, né? 6 dicas de ouro para aulas com gosto de quero mais. Você pode anotar aí e a gente vai trilhar aqui esse caminho. A primeira dica de ouro, né? Se você quer dar uma aula com gosto de quero mais. A primeira dica de ouro é o seguinte: professor ou facilitador motivado, empolgado com o assunto, né?
A primeira coisa que faz uma aula ficar com gosto de quero mais é quando os alunos olham para o professor, quando os irmãos olham para os líderes e percebem que ele está motivado, ele está empolgado, ele quer ensinar, não é? Ele está ali ansioso para começar aquela aula, ele está gostando de estar ali. Então ele transmite isso com a expressão facial, com a sua atitude, né? E todo mundo olha aquele camarada, aquela mulher, aquele homem ali na frente, sabe, empolgado com a corda toda. Esse é a primeira dica de ouro, é o primeiro fator que vai fazer uma aula ficar com esse gostinho de quero mais. Mas como é isso? Como que isso acontece, né? É que muita gente chega para ensinar a Bíblia para cumprir tabela. Ele não tem um sorriso nos lábios, ele não tem aquela empolgação. Ele, se fosse possível, ele nem estaria ali. Esse tipo de professor ele desmotiva o ensino, né? Mas aquele professor motivado, que já chega tocando fogo na classe e fala com um, fala com o outro, e convida e apela. Você pode se lembrar aí dos tempos do ensino médio, né? Até ensino primário, ginásio, não sei qual foi o seu tempo aí, faculdade, a diferença entre os professores. Aquele que chegava quietinho, sisudo, abria lá o livro, enchia o quadro de conteúdo, e aquele que já chegava batendo palma, saltando, e vamos lá, gente, hoje é o dia. Olha, esse tipo de coisa aí empolga a turma. Eu me lembro de dois professores que eu tive no ensino médio, professor de física e um professor de química, né? Eles eram elétricos, eles entravam na sala, o professor de física entrava dizendo assim: energia, 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 física, energia, vamos lá. E tinha uma varinha que ele usava, encostava no outro, assim, energia, energia, vamos estudar sobre velocidade e tal. Aí eu nunca me esqueço daquelas aulas, porque o professor era empolgado, né? Eu tive um professor de química também, puxa vida, ele era super empolgado. Às vezes ele extrapolava, subia na cadeira para mostrar, sabe? Olha, a química me permite descer e subir, e aquilo ia contagiando a turma. Então, presta atenção nisso. Aquele professor parado lá na frente, aquele professor olhando para baixo, lendo alguma coisa, aquele professor preso a uma nota, a uma revista, esse professor não empolga, não vai deixar a aula com gosto de quero mais. Presta atenção que a aula com gosto de quero mais, ela não se atém apenas ao aspecto interior, mas também ao aspecto exterior. A Bíblia ensina que o coração feliz aformoseia o rosto, né? Então, se você tem um coração voltado para isso, você quer aquilo, é o seu dom, é o seu ministério, você vai chegar empolgado na classe, motivado na classe. Primeira dica de ouro para uma aula com gosto de quero mais, professor motivado. Se você trabalha numa igreja, numa universidade, numa escola, se você coordena professores, e se você vê que há algum professor, sabe, cabisbaixo, taciturno ali, sério, olha, isso não vai funcionar. Eu ouvi uma história uma vez de uma jovem que ia entrando toda feliz na igreja, toda alegre, aí antes dela entrar, um oficial segurou no braço dela assim e falou assim: isso são modos de entrar na casa do Senhor? Aquela bronca nela. Ela ficou triste, assim, ficou tão triste que voltou para casa ao invés de entrar. E lá na casa dela, ela tinha um quintal, tinha um cavalo, né, que chama Rio Branco. E ela foi lá para o quintal conversar com o Rio Branco e começou a acariciar assim, aquele nariz comprido do Rio Branco, aquele nariz sério do Rio Branco. E ela falou assim: Rio Branco, você daria um bom membro lá para minha igreja. Quer dizer, que muito sério, né? Professor não pode ter essa postura. O professor precisa ser a pessoa mais empolgada dentro de sala de aula. É a melhor coisa que pode acontecer no mundo, gente. É uma sessão de ensino da Bíblia. A coisa mais fantástica que pode acontecer é aquela uma hora que um professor tem, sabe, um tesouro de 60 minutos, 50 minutos, seja qual for o tempo na sua igreja ou na sua faculdade, na sua escola, para você transmitir, para você contagiar, para você passar para o outro aquilo que está dentro de você. Agora, quem quer ouvir o que está dentro de alguém que não está motivado, que não está alegre, que não está, sabe, muito para cima? Então, guarda essa dica de ouro.
ore a Deus, peça a Deus sabedoria, diga, Senhor, eu vou entrar aqui para essa sala de aula, eu preciso estar alegre, me dê alegria, me magia quem está ali com a sua motivação. Guarde isso no coração. Dica de ouro. Para a sua aula ter um gostinho de quero mais, ela precisa ser dada por um professor ou um facilitador empolgado, motivado para o ensino. Segunda dica, também dica de ouro para uma aula com gosto de quero mais. Linguagem clara, precisa e direta. Sabe, a comunicação de quem ensina precisa ser perfeita. Clareza significa falar com clareza o que você quer falar. Precisão significa não deixar duplo sentido, não permitir uma dupla interpretação direta, não ficar, sabe, enchendo linguiça, como dizia lá no interior. O professor ele é claro, ele usa a língua portuguesa com clareza. Ele é preciso, ele não improvisa, ele preparou aquela aula, ele fala os termos precisos que comunicam exatamente aquilo que ele quer comunicar. Ele é direto, ele fala a vida do aluno, ele fala o coração do aluno, a linguagem dele é uma linguagem agradável, porque todos a entendem, porque todos percebem o que ele está falando. Já viu aquele tipo de aula que você não consegue entender o que o camarada está falando? Ele fala, vai e volta, você não sabe o que ele está dizendo, está faltando clareza, está faltando direção, assertividade, está faltando precisão. A linguagem do ensino bíblico é uma linguagem clara, precisa e direta. Jesus sempre foi claro, preciso e direto, como mestre dos mestres. E eu, como professor de Bíblia, tenho que ser claro, tem que ser preciso, tem que ser direto. Porque a linguagem, gente, pode ser um obstáculo. Quando eu estou falando e a pessoa não está entendendo com clareza, ela não sabe se ela entendeu, ela tem dúvida, e ela não pergunta, ela vai para casa com dúvida. Sabe? Se ela ouviu você dizendo, não soube bem o que você está dizendo, se você quer dizer isso ou aquilo, ela vai embora para casa com dúvida naquilo. E o problema é que a Bíblia é o livro da vida. Se você não é claro, a pessoa não pratica. Se ela não pratica, ela não cresce, ela não é abençoada. Então, a minha linguagem precisa ser uma linguagem clara. Se você está dizendo pecado, é pecado. Se você está enunciando um conceito, fale claramente o conceito. Se você quer que a pessoa abra a Bíblia, diga claramente qual é o texto bíblico. Não fique, sabe? Está escrito em algum lugar. Não, não diga qual é o lugar, seja preciso. O professor não lança dúvida, o professor esclarece. O professor não diz, olha, em algum lugar no Novo Testamento, alguém escreveu, não, isso não é palavra de professor. A palavra de professor ela é clara, é preciso. Lá no livro da Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 8, está dizendo que a fé é importante na salvação. E está lá escrito isso. E você vai lá, o aluno vai lá, abre e está lá mesmo. Então, isso é ser preciso, não é? Ser claro e ser direto. Quando você vai aplicar o texto bíblico, ser direto. Isso é muito importante nos relacionamentos, é importante na família, é importante no trabalho, é importante na igreja, é importante nos relacionamentos intrafamiliares. Seja muito direto. Não adianta você dizer assim, alguém pode... Não, gente, o homem do nosso tempo vive assim, assim. Isso aí é ser direto. Então, o professor precisa usar uma linguagem clara, significa que as pessoas vão entender o que ele está dizendo, precisa, significa que vão entender a proporção, a dimensão certinha do que ele está falando, e direta, precisa ser, ele vai lá e atinge a pessoa porque foi direta. Tem um personagem na televisão chamado Rolando Lero, que fazia parte daquela escolinha do professor Raimundo, né? Aquilo é a própria ilustração. Só fala, não diz nada. Falta clareza, falta precisão, falta direção. Então, essa é uma segunda dica de ouro, né? Linguagem clara, precisa e direta. Então, tome cuidado com a encheção de linguiça. Eu vou ser bem claro aqui nesta aula.
Ninguém aguenta aula de encheção de linguiça. Repete 1000 vezes a mesma coisa, sem necessidade, vai e vem, não chega a lugar nenhum, sabe? E tem insegurança porque ele mesmo não está sabendo o que ele está falando, ele cita um versículo, não sabe onde se encontra, cita texto errado, não estudou antes. Isso aí vai fazer a sua linguagem não ser clara, não é? Então, preste atenção, o professor é aquele que está ali para ensinar a palavra. Então, ele precisa ser claro, ele precisa ser preciso e ele precisa ser direto. Terceira, olha que eu já dei 2 dicas aqui. Hein? Primeira dica é o professor motivado, empolgado. E a segunda é uma linguagem clara, precisa e direta. Segunda dica, domínio de conteúdo. Olha, gente, agora vou apertar o parafuso aqui. Professor de Bíblia precisa conhecer Bíblia. Quando o aluno percebe que o professor conhece o conteúdo, ele sente o desejo de se envolver naquela aula. Mas quando ele percebe que o professor mesmo não conhece o conteúdo, ele se desinteressa pela aula. Então, o professor de Bíblia precisa conhecer profundamente a Bíblia. Ele precisa se aprofundar nisso. Ele precisa ler a Bíblia várias vezes, ler em várias versões. Ele precisa estudar comentários bíblicos. Ele precisa ter um bom dicionário bíblico. Ele precisa se aprofundar. Ele não pode estar diante de uma classe despreparado no que tem a ver com o conteúdo. Presta atenção nisso, gente. Não basta ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, tem que se aprofundar na Bíblia, tem que ir fundo no conhecimento das Escrituras. E aí a sua aula vai ter conteúdo, não é? Não vai ser só um passatempo. Você se aprofundou. Deixa eu dar um exemplo, deixa eu dar uma palavra aqui para você. A diferença entre o nadador, né, e o mergulhador. O nadador, ele se relaciona superficialmente com o mar, mas o mergulhador, ele se relaciona profundamente com o mar. Essa é a diferença entre aquele professor que tem conteúdo e aquele que não tem conteúdo. O que não tem conteúdo fica na superfície, mas o que tem conteúdo, ele desce às profundezas. Como é que isso acontece na prática? O texto bíblico ele é muito rico e ele depende de toda a Bíblia para ser bem entendido. Então, o bom professor, ele interpreta a Bíblia, sabe? Ele vai fundo no conhecimento da palavra e ele antecipa qualquer tipo de dúvida que o aluno possa ter sobre aquele texto, porque ele pesquisou, né? Ele foi à fonte, ele procurou saber o que significa. Se você abrir o Novo Testamento, você vai ver uma série, ou o Antigo, você vai ver uma série de expressões, palavras, que hoje não são usadas. Você vai ver segmentos sociais, partidos políticos, religiões, pessoas. Você vai ver uma série de coisas que estão lá, mas que não são usadas hoje. Pesos e medidas, distância, forma de medir a distância, a profundidade, o volume, são coisas completamente diferentes hoje. E as versões bíblicas, por mais contemporâneas que elas sejam, elas não conseguem exaurir tudo isso. Você precisa, então, estudar e dar o significado. Quando diz um denário, o que é um denário? Quando diz uma colher de farinha, o que é uma colher de farinha? Quando diz lá uma distância de 2 tiros de pedra, o que significa isso? Você tem que estudar, porque você é o professor. E se você não estudar, o aluno vai perguntar. E mesmo que ele não pergunte, ele vai ter essa dúvida e vai voltar para casa com ela. Então, o professor ele precisa facilitar o conhecimento. Para isso, ele tem que ter conteúdo. Vou dizer uma coisa aqui para vocês nessa palestra. Aula de Bíblia sem conteúdo é imperdoável. Pecado mortal. Entende? Não dá. Esse professor sem conteúdo precisa ser o quanto antes afastado da classe e se aprofundar no ensino da Bíblia. Ele precisa conhecer o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele precisa conhecer a teologia, ele precisa estudar.
Ele não precisa ter curso de seminário, não. Olha só, não confunda as coisas. Ele precisa estudar a Bíblia, não é? Usar as ferramentas para estudar a Bíblia, ter uma metodologia para estudar a Bíblia e ser um estudioso da Bíblia quanto mais insistente, persistente, para que a sua aula tenha conteúdo. E os alunos saem da aula e falam, puxa vida, o professor tem muito conteúdo, ele ensina muito para nós. Aquilo que a gente pergunta, ele sabe. Quase que a gente não precisa perguntar, porque ele já vai explicando tudo para a gente. Sabe, quando você consegue antecipar-se às dúvidas, você economiza o tempo da aula. O tempo da aula vai direto para o conteúdo. Quanto menos você estuda, mais intervenções os alunos farão para serem esclarecidos em suas dúvidas, e a sua aula vai ficar patinando ali, porque você não informou. Não é? Então, os fariseus, você já explica quem são os fariseus, porque se você não explicar, alguém vai perguntar: quem é fariseu? Aí você tem que parar a aula para explicar quem é fariseu. Aí a sua aula patina ali. Aí o outro fala, fariseu é igual isso assim, é igual aquilo outro. Aí você tem agora uma celeuma em sala de aula porque você já não explicou, você já não deu o significado dos termos. E isso é muito dinâmico nas escrituras, né? Há diferenças, por exemplo, entre a terminologia do Antigo Testamento e a terminologia do Novo Testamento. Você fecha o Antigo Testamento e abre o Novo Testamento, você encontra sinagoga, não tinha no Antigo, fariseu, não tinha no Antigo, você encontra saduceu, não tinha no Antigo, sinédrio, não tinha no Antigo. No Antigo Testamento são coisas que foram desenvolvidas naqueles 400 anos antes do nascimento de Cristo, que nós conhecemos como período interbíblico. Isso foi gerado ali e isso migra para o Novo Testamento, mas não está no Antigo Testamento. Então você precisa ser forte em Bíblia. Professor de matemática tem que ser forte em matemática. Professor de química tem que ser forte em química. Professor de Bíblia tem que ser forte em Bíblia. Tem que devorar comentários bíblicos, devorar enciclopédias bíblicas, devorar tudo que for material que vai trazer mais conhecimento para melhor entendimento das Escrituras Sagradas. Então, essa é a nossa terceira dica: domínio de conteúdo. Já dei 3 dicas. Professor empolgado, motivado, linguagem clara, precisa e direta e domínio de conteúdo. A aula que tem esses 3 componentes está no caminho para deixar um gostinho de quero mais. Tá? Quarta dica de ouro, presta atenção. Elemento surpresa. Presta atenção que isso você não encontra nos livros, tá? Elemento surpresa. Ao planejar a aula, pense em algo que possa surpreender os alunos. Um detalhe, um recurso, um material, alguma coisa que tome os alunos de surpresa. Vou dar 2 exemplos para você. Uma vez eu fui dar uma aula e eu cheguei antes e coloquei com fita durex um envelope debaixo de cada carteira. E nesse envelope tinha uma pergunta. E se a pessoa respondesse essa pergunta, ela ia ganhar um presente. E eu coloquei perguntas diferentes, todas relacionadas com a aplicação da minha aula. E chegou um momento que eu falei assim: olha, gente, estou com vontade de dar um presente para vocês hoje aqui. Não faço toda hora, não, mas hoje aqui eu decidi dar um presente para vocês. Mas não vai ser de graça, não. As 3 primeiras pessoas que tirar o envelope que está debaixo da carteira e responder a pergunta aqui na frente ganham o presente. Você imagina quando você em sala de aula. Cada um virando a carteira e pegando o envelope e abrindo. Daqui a pouquinho tinha 3 na frente e respondendo. Uau! Eu energizei a aula. Eu surpreendi. Ninguém imaginava que isso podia acontecer. Ninguém sonhava que podia ter um envelope pregado com durex debaixo da carteira. Ninguém sonhava que eles podiam ganhar um presente. De uma hora para outra, eu coloquei todo mundo para fazer as coisas dentro da sala. Todo mundo levantou da carteira, todo mundo pegou o envelope, todo mundo começou a ler, todo mundo foi para a atividade. Por quê? Porque foram pegados de surpresas. Eles foram apanhados de surpresa. Elemento surpresa. Uma vez eu participei de uma aula, o professor estava falando sobre o pecado, o livro do Gênesis, e chegou uma hora que ele falou assim: imagine você
Eva olhou e viu aquela fruta e apontou lá para cima da classe. Quando nós olhamos lá para cima, tinha uma maçã lá. Ele chegou antes e colocou uma maçã lá em cima, sem ninguém ver. Mas quando nós olhamos e vimos aquela maçã, aquilo impactou a gente, porque o visual é muito poderoso no processo de ensino e ninguém esperava por aquilo. Nós fomos pegos de surpresa. Ela olhou lá e lá estava aquela fruta aí. Quando nós olhamos, estava de fato a fruta. Já imaginou isso? Coisa simples, coisa muito simples, mas que se constitui num elemento surpresa para a classe. A aula que deixa aquele gostinho de quero mais, ela sempre tem um elemento surpresa. Você pensa no seu planejamento, o que eu posso fazer ali que vai dar uma surpresa, que eles vão ficar empolgados, vão ficar felizes, vão ser surpreendidos. Pense nisso. Pense nas aulas que você teve, como que isso foi surpresa. Um amigo meu, ele contou para mim que ele teve numa aula onde a professora, um seminário onde a coordenadora chegou e distribuiu, sabe aquele copinho de café pequenininho assim? Ela distribuiu um para cada um, e começou a dar a aula dela. E quando ela terminou a aula, ela recolheu. Não fez nada com o copinho. Aí as pessoas falam, ué, e esse copinho aqui? Ela ficou o tempo todo prestando atenção na aula, esperando a hora de usar o copinho. Ela falou, pois é isso mesmo. O objetivo era fazer você ficar prestando atenção na aula. Então, você ficou prestando atenção na aula, já cumpriu o objetivo, não precisa, pode me devolver aqui o copinho. Uau! Quanto custa um copinho desse? Poucos centavos. Mas todo mundo ficou com o copinho na mão, diz o meu amigo, prestando atenção na expectativa de que em algum momento alguma coisa ia acontecer com aquele copinho. Agora eu pergunto para você, para eu colocar aquele envelope debaixo da carteira, para o professor colocar aquela maçã lá no teto, para esse professor pensar nesse copinho, o que foi preciso? Foi preciso ele pensar. Foi preciso ele, com o tempo necessário de antecedência, ele planejar. Foi preciso ele pensar o que eu vou fazer, qual vai ser o elemento surpresa que eu vou inserir na minha sala de aula. Quando você insere um elemento surpresa, a sua aula fica com aquele gostinho de quero mais. Vamos lá? Quinta dica de ouro. Já falei 4. Presta atenção, ó. Professor motivado, linguagem clara, precisa e direta, domínio de conteúdo e elemento surpresa. Agora, quinta dica de ouro: experiência em sala de aula. Não dê uma aula só para o aluno ouvir, peça para ele fazer alguma coisa. Provoque uma experiência em sala de aula. Pode ser uma experiência simples, pode ser uma experiência de se mexer, se mover, se unir com outro aluno, falar, responder. Tudo que o aluno faz ou produz em sala de aula, ele jamais esquecerá. Guarde essa frase no seu coração. Tudo que um aluno faz ou produz em sala de aula, ele jamais esquecerá. Então, promova uma experiência em sala de aula. Bole uma atividade, pense em alguma coisa que você possa colocar os alunos para fazerem algo, porque essa experiência vai assim injetar um fator muito importante na aula, que é a atenção, que é aplicar aquilo à vida deles, e eles nunca mais vão esquecer. Todas as vezes que eu dei aulas, e quando eu coloco uma atividade, o que as pessoas comentam depois é a atividade. E toda aula que eu participo, onde há uma atividade, o que eu saio depois pensando é na atividade. Porque aquela atividade me pediu para fazer algo. Aquela atividade me levou a produzir algo. E eu aprendi com aquela atividade. Isso marcou o ensino na minha vida. Um amigo meu em São Paulo disse que o filho dele está estudando direito. E um dia o professor, numa das matérias, estava ensinando para a turma a diferença entre o crime culposo e o crime doloso, né? É aquele crime que não há intenção e aquele outro que há intenção. O doloso há intenção, o culposo não há intenção. Então ele explicou lá a teoria
e falou assim, agora cada aluno tira um papel aí do caderno, uma folha, cada um tirou. Agora faça uma bolinha com essa folha, cada um fazendo uma bolinha bem dura. Enquanto você faz a bolinha, vai olhando para os seus colegas da classe, olha para todo mundo, sem ninguém perceber, você escolhe um alvo, hein? Escolhe um alvo aí, cada um escolhe o seu alvo. Eu vou contar até 3, quando eu falar 3, cada um joga essa bolinha bem forte na pessoa que escolheu. Aí, 1, 2, 3, aquela guerra de bolinha dentro de sala de aula, né? Aquela bagunça que todo aluno gosta, aquelas bolinhas todas, tal. Aí ele falou assim, olha, você pegou o papel, você amassou o papel, você escolheu o alvo e você atirou o papel. Isto é dolo. Você planejou, você intencionou e você realizou. Isso é doloso. Eu pergunto para você, que aluno que participou dessa aula vai esquecer na vida dele toda o que é um crime doloso? Nunca mais. Nunca mais. Sabe por quê? Porque a experiência em sala de aula marca a vida do aluno. Abre o texto bíblico. Se coloque no lugar desse personagem. Cada 3 alunos representem esse personagem. O que você teria respondido depois dessa pergunta? Qual seria a sua opinião? E quando a pessoa é levada a fazer algo, é levada a produzir algo, aquilo marca a vida dela. Por isso eu coloco aqui como 5ª dica de ouro para uma aula que vai deixar esse gosto de quero mais. Uma aula que vai fazer as pessoas, puxa, eu tenho que voltar sempre aqui, porque aqui a gente tem uma experiência. Aqui o professor pede uma experiência. Eu me lembro quando eu era adolescente, e o professor na igreja da classe de escola dominical, nós estávamos estudando sobre as viagens de Paulo, e ele fez lá uns papeizinhos, cada um foi sorteado com um papelzinho, e tinha que, na aula seguinte, trazer a resposta. Eu me lembro que o meu papelzinho dizia assim, qual foi a distância que Paulo percorreu na sua 3ª viagem missionária, e equivalente a quilômetros, e comparando com as cidades aqui da região nos dias de hoje. Gente, eu era um adolescente, eu fiquei a semana inteira com esse negócio. E perguntava para meu pai, abria a Bíblia e tal, e perguntava para um, perguntava para outro. Aí alguém disse, tem que ter um manual bíblico, que fui na livraria procurar um manual bíblico. Eu trabalhei a semana inteira pensando naquilo, mas no sábado à noite eu tinha toda a resposta. Quantos quilômetros Paulo andou, qual que tipo de cavalgador ele teria usado, qual a comparação da cidade, da região. Agora me responda uma coisa, quem foi o primeiro aluno a chegar na classe no domingo? Eu. Sabe por quê? Porque eu fui desafiado a fazer algo. E eu fiz. E agora eu queria dar o resultado, queria dar a resposta daquilo que eu fiz. A experiência em sala de aula, gente, é poderosa. Poucas pessoas sabem disso e praticam isso. Preferem dar aquela aula tradicional, fala o tempo inteiro, domina a matéria, uma ou outra pergunta, só dá informação, mas não promovem, não tem nenhum elemento surpresa, nem promove uma experiência em sala de aula. Por isso, as aulas tendem a ser aulas chatas, desmotivantes, às vezes até angustiantes, né? Então, 4 dicas de ouro, agora 5 dicas de ouro, agora vamos para a 6ª e última dica de ouro para esta aula com gostinho de quero mais, tá? 6ª dica, só recapitulando aqui, né? Primeira dica de ouro, professor motivado. 2ª, linguagem clara, precisa e direta. 3ª, domínio do conteúdo. 4º, elemento surpresa. 5º, experiência em sala de aula. 6ª dica de ouro, aplicação corajosa, direcionada e pessoal. A aula não pode parar na informação. Ela tem que ir para a aplicação. O que tudo isso tem a ver com a minha vida, com a vida dos meus alunos? Quem ensina precisa apontar as áreas ou as dimensões da vida concreta que devem ser afetadas com o conteúdo da aula. Então, você preparou a aula, você pensa assim, isso aqui é importante no relacionamento conjugal, isso aqui é importante na vida profissional, isso aqui é importante no ministério da igreja, isso aqui é importante
na minha vida pessoal, na minha saúde física. Você já sabe quais são as áreas da vida que aquele ensino bíblico afeta. Então, você tem que corajosamente dizer: isso aqui nos ajuda nisso. E se você praticar isso, sua vida familiar vai melhorar. Isso aqui ajuda também aqui na vida profissional. Você tem que apontar quais são as áreas e aplicar aquelas áreas. Por isso tem que ter coragem. Porque sem coragem você fica com vergonha de fazer. E você que tem que fazer, é o professor que faz, né? É o professor que diz: isso aí vai mudar seu casamento, se você começar a praticar isso. Ó, isso aí vai curar você da ansiedade, se você praticar isso. Tem que mostrar, aplicar com coragem, aplicar de maneira bem objetiva, pessoal a aula, né? Aquela aula só informativa, ela não muda a vida de ninguém. Você tem que decorar o que foi informado. Mas quando você aplica a aula, quando você diz o que a aula tem a ver com a vida das pessoas, por que, professor, que nós estamos estudando esse texto hoje? O que isso tem a ver com a minha vida hoje, século XXI no Brasil? Em que isso afeta hoje? O que isso toca hoje? Aí você, como professor, vai dizer: isso afeta nisso, 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 nisso. Nunca me esqueço, uma vez na igreja, que estávamos estudando sobre o livro dos reis, e lá para a terceira, quarta aula, um aluno que não tinha vindo nas aulas anteriores disse: professor Lécio, para que a gente vai dar rei hoje? Não tem rei no Brasil, o Brasil é a república, o império já acabou há muito tempo, não tem nada a ver com o Brasil, você vai de rei, não tem nada a ver, é uma parte da Bíblia que não interessa para nós no Brasil. Opa, para lá, calma. De fato, o nosso regime hoje é a república, não é o império. Porém, o que nós aprendemos aqui é: o líder que faz as coisas de acordo com a vontade de Deus, o que não faz, isso tem a ver com a nossa vida hoje. O que nós aprendemos aqui é as consequências de uma liderança ruim na vida do povo. Isso tem a ver com a nossa vida hoje. O que nós aprendemos aqui são reis corruptos que olharam mais para si próprios do que para o povo. E aí, isso tem a ver, isso tem a ver. Pois é, é importante estudar o livro dos reis. É verdade, é verdade, é verdade. Então, se você não tem coragem de aplicar o texto bíblico, sabe? Isso aqui é importante para isso, para isso, para isso, para isso. Por que Deus preservou a palavra dele? Porque a palavra dele ensina isso, isso, isso e isso. Então, a sexta dica de ouro é a aplicação corajosa, direcionada e pessoal dos valores, princípios e verdades eternas da Bíblia. Não pare na informação. Eu acho engraçado aquele professor que acaba a aula dizendo assim: que Deus aplique ao nosso coração. Não é Deus que tem que aplicar, é você. É você que tem que aplicar, porque você ensinou e você diz: querido, olha, isso se aplica nisso, nisso, nisso. Se é adolescente é de um jeito, se é jovem de outro jeito, se é adulto é de outro jeito, se é casado de outro jeito, se é solteiro de outro jeito. É você que aplica. Se é mulher de um jeito, se é homem de outro, você tem que aplicar a realidade. Ensino bíblico que as pessoas crescem é aquele que é aplicado à realidade de vida delas. Agora me responda: uma aula que tem um professor motivado, que usa uma linguagem clara, precisa e direta, que o professor é estudante, ele tem muito conteúdo, que ele planejou um elemento surpresa para pegar todo mundo ali e motivar, que ele promove uma experiência em sala de aula e que no final ele aplica, em algum momento da aula, no final ou durante, ele aplica corajosamente os princípios e leva a pessoa, né? Eu costumo dizer assim, que aperta o parafuso e coloca a pessoa lá, né? Essa aula deixa ou não deixa um gosto de quero mais? Faz ou não faz as pessoas irem para casa pensando: poxa, quando vai ser a próxima aula? Então, pegue essas dicas de ouro que eu trouxe hoje e na próxima vez, não deixa para mês que vem, para ano que vem, não. A próxima vez que você for chamado a ensinar a Bíblia, use essas 6 dicas e construa sua aula em torno dessas 6 dicas. Sabe o que vai acontecer no final? Todo mundo vai ficar querendo a próxima aula. Todo mundo vai dizer: puxa, por que você parou agora? Que aula boa, que aula importante, que aula relevante para nós, porque você foi um professor relevante, você deu uma aula com gosto de quero mais. Então, que Deus abençoe vocês. Esse é o conteúdo da nossa palestra de hoje. Eu quero abrir, não sei se
como é que é o formato, mas se alguém tiver uma pergunta, se tivermos tempo para isso também, eu entrego aí ao nosso irmão moderador